Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 11. Na quarta-feira passada, irmãos, nós iniciamos este capítulo, Este novo capítulo, o capítulo 11 aqui do Evangelho do Senhor Jesus, segundo nos contou Mateus. E eu quero recapitular com vocês, antes da exposição de hoje, as 4 lições que nós extraímos aqui. Semana passada a exposição foi do versículo 1 até o 6, Do 1 ao 6. Quais foram as 4 lições que nós tivemos aqui no capítulo 11, na quarta-feira passada? A primeira delas, nós temos que nos aprofundar no ensino. Lembra que ensinamos que Jesus era Senhor e Mestre, Ele ensinava. Então nós entendemos que nós temos que nos aprofundar no ensino. Por quê? Porque o desenvolver da salvação se dá por meio disso, do aprofundamento no ensino. E além disso, se aprofundar no ensino nos blinda contra as heresias, os falsos ensinos. Amém? Então a primeira lição foi essa, aprofundar no ensino. A segunda lição foi, Jesus é o nosso Messias. Ele é o Messias, e isso ficou provado por meio das profecias que se cumpriram através do seu ministério. Então, Jesus é o nosso Messias. A terceira lição da exposição foi: o crente está assim sujeito a dúvidas e medos? Lembra que nós falamos sobre isso? Em algum momento da nossa vida, nós podemos sim ter dúvidas, ter medo, ter um momento ali onde nós vamos duvidar da nossa fé, duvidar se Deus é conosco. Isso não deve, mas estamos sujeitos, isso pode acontecer, e se isso acontecer de imediato, nós temos que recorrer ao Senhor. Não podemos deixar esse sentimento crescer no nosso coração. E a quarta e última lição: não devemos tropeçar em Cristo. Lembra no versículo 6 que Jesus disse? Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, as nossas expectativas devem estar alinhadas com os desígnios do Senhor, com o real motivo da vinda de Cristo, com a sua palavra. Se nós não vivermos assim, então nós vamos tropeçar. Por isso que a nossa expectativa, o que nós conhecemos e entendemos de caminhada cristã, tem que estar alinhada com o que diz as Escrituras, tá certo? E hoje, dando continuidade no capítulo 11, nós veremos, irmãos, Jesus dando testemunho de João Batista, confirmando o ministério de João Batista, e com essas palavras que Jesus vai dizer aqui, ele vai, irmãos, assegurar a veracidade de tudo que João Batista fez até o dia do cárcere, tá bom? Todos encontraram? Podemos fazer a leitura? Mateus 11, a leitura será do versículo 7 até o 15. E quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta. Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio diante de você o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês querem reconhecer ele mesmo, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos, ouça. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar?
Pai Santo, Pai amado, que o Senhor, mais uma vez nessa noite, ajude-nos a compreender a Tua palavra, que o Senhor possa agir no nosso coração, no nosso entendimento, para que nós possamos, através dessa exposição de hoje, entender a Tua boa, perfeita, agradável vontade. Ajuda-me, ó Deus, ajuda-me a transmitir ao Teu povo a Tua mensagem e que nada saia de mim mesmo, mas que tudo venha do Senhor para edificar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, então, nos versículos anteriores, nós vimos os discípulos de João indo até Jesus a pedido do próprio João. Vocês lembram disso? João enviou seus discípulos para perguntar o que para Jesus? Se ele era aquele que havia de vir ou se deveria esperar outros. E o texto não é claro sobre o motivo, que João fez isso. Nós abordamos aqui dois supostos motivos. Vocês lembram? Um deles, ou era porque João estava em um momento ali de crise, de dúvida, de medo, ou aquilo era para os seus apóstolos. De repente eram os seus apóstolos que não criam e Jesus os enviou para que eles mesmos vissem e passassem a crer. Bom, como falamos, o texto ele não fala do motivo, mas a continuação aqui, irmãos, desse evento vai nos levar a outra reflexão sobre quem era João Batista. Jesus vai falar, primeiro ele vai fazer comparações e depois ele vai falar abertamente. Versículo 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Irmãos, vejam que após os discípulos de João, que foram lá fazer a pergunta, eles virarem as costas e irem embora, então Jesus voltou a sua atenção ao povo e ali ele começa a falar de João. Se nós formos ler, gente, o capítulo 10, o Senhor Jesus, ele veio de uma série de milagres e ensinos. E aqui Jesus, ele para o que ele está fazendo para falar de João. Por que ele fez isso? João estava preso. Você sabe que até a vinda de Cristo, quem estava em foco ali? João Batista. Até Jesus aparecer, o foco era João Batista. As pessoas iam até João, falavam de João, comentavam sobre João. João foi preso. E Jesus estava ali. Então, com certeza, o foco saiu de João Batista e foi para quem? E foi para Jesus. Até porque João, a única coisa que ele fazia, pregava, que, meu Deus, que já era algo extraordinário, mas ele não curava as pessoas. Então, com certeza, qualquer pessoa inteligente consegue imaginar isso. Que quando Jesus apareceu e começou a fazer milagres, ninguém mais lembrava de João. Ninguém mais falava de João, irmãos. Não é verdade? Então o foco foi para Jesus. Aí Jesus, vemos que aqui ele para o que ele estava fazendo e ele começa a falar de João. Mas por quê? Quando que Jesus começou a falar de João? Quando os discípulos vieram a pedido de João para perguntar se ele era ou não aquele que haveria de vir. Vamos, irmãos, para entender por que Jesus fez isso, vamos criar aqui uma alegoria, sem fugir do texto. Vamos nos transportar ali para aquele momento e para aquela época. Como a gente falou no conto anterior, o motivo que fez João fazer a pergunta, o texto não diz. Só que além desse motivo, existe uma outra pergunta que permeia aqui. Que pergunta é essa? Como que as pessoas que estavam ali viram aquilo? Como será que elas enxergaram aquilo? Por que a gente deve nos perguntar isso? Porque muitos daqueles que estavam ali, eles conheciam João Batista. Eles conheciam, muitos dos que estavam ali, eles foram até o deserto para serem batizados por João Batista. Eles viram João Batista e ouviram João Batista afirmando que Jesus era o Messias.
E aí eu me pergunto, como que essas pessoas viram aquilo? Como que elas enxergaram aquilo? João Batista perguntando se Jesus era aquele que haveria de vir. Aquele que elas viram pregando com firmeza, com convicção que Jesus era o Messias, agora elas viram aquele homem perguntando se Jesus era o Messias. Irmãos, será que o texto não diz isso? Mas será que Jesus, porque nós vamos ver aqui Jesus falando coisas extraordinárias de João Batista, confirmando que ele era um profeta de Deus. Será que Jesus ter dado testemunho de João Batista logo depois desse ocorrido não foi de repente uma forma de preservar tudo que João fez até aquele momento? Será que João Batista ter enviado os seus discípulos para perguntar não gerou uma dúvida em quem já conhecia João Batista? Então são coisas que permeiam a nossa cabeça. Como que aquelas pessoas viram aquilo? Porque logo depois Jesus começou a falar bem de João Batista. Então nós não sabemos, irmãos. O texto ele não é claro, então não podemos afirmar com certeza. A única coisa que a gente pode fazer é pensar, é imaginar. Mas uma coisa é certa, nós vamos ver aqui Jesus falando coisas maravilhosas a respeito de João Batista, e o que Jesus vai falar vai nos fazer pensar na nossa própria vida. Como aqueles que sabem que somos cristãos, como essas pessoas nos veem. Olha o que Jesus fala de João, versículo 7. E outra coisa, irmãos, olhe para mim um instantinho. Tudo o que Jesus vai falar de João Batista não era apenas uma espécie de bajulação, não, tá? Sabe o que é bajulação? O que é bajulação? Puxa saco, né? Tá puxando saco, fica ali bajulando. Não, o que Jesus fez aqui não foi bajulação. E a prova disso é que ele fez isso quando? Depois que os discípulos de João Batista foram embora. Ou seja, João não ouviu e não ficou sabendo do que Jesus estava falando. Olha o que diz o versículo 7. Quando os discípulos de João foram embora, é isso? Foram embora, Jesus começou a dizer a respeito de João. Então não era bajulação. Olha o que Jesus disse. O que vocês foram ver no deserto? Faz uma pergunta. Um caniço agitado pelo vento? Irmãos, então aqui nessa pergunta de Jesus está a prova de que aquele povo conhecia João Batista. Olha a pergunta, o que vocês foram ver no deserto? Ou seja, aquele povo ali, eles foram no deserto. Eles foram ver João Batista, eles ouviram João Batista. E aí, para falar da pessoa de João Batista, Jesus aqui ele usa duas alegorias. Uma alegoria aponta para a sua personalidade. E a outra alegoria aponta para a simplicidade. A primeira alegoria é qual? O que foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que significa isso? Essa é a primeira alegoria que Jesus usa. O que é um caniço, irmãos? Você sabe o que é um caniço? Um caniço? O caniço é uma planta fina. Vocês nunca viram aquele monte de caniço assim, aquelas varas verdes que cresce grande e fininha? Ela começa grossa e ela fica bem fininha? Aquele é um caniço. Então o caniço ele é uma planta fina que ele se dobra facilmente com o vento. Se você olhar o caniço, qualquer ventinho que dá, já dobra ele, já mexe com ele. O que isso simboliza? Um caniço agitado pelo vento. Isso aqui simboliza pessoas que são inconstantes, pessoas que não têm convicção, pessoas que mudam de ideia, de acordo com tendências, com o que lhes acontece, com o que lhes convém. Ou seja, essa expressão, um caniço agitado pelo vento, ela aponta para a inconstância. Jesus aqui está dizendo que João Batista, ele não era um caniço agitado pelo vento. Nós vamos ver isso mais para frente. Ele era constante.
Ele era firme, o caniço ele não é firme. Ele não quebra, mas ele não é firme. O vento que bate nele faz o quê? Faz ele dobrar, faz ele mudar a posição que ele está. E João Batista não era assim. João Batista era constante, não se dobrava diante das opiniões, das pressões. Tanto não era assim que morreu por causa disso. Ele foi lá, denunciou o pecado de Herodes e continuou firme, ele não mudou não. E foi preso. Então João Batista, eles perguntaram, vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Uma pessoa inconstante? Uma pessoa que balança com qualquer ventinho? Que muda? Versículo 8. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Então veja, na primeira comparação, Jesus fala da personalidade de João. Ele era firme, ele era constante. Já aqui nessa comparação, Jesus fala da sua simplicidade. Vocês foram ver no deserto um homem vestido com roupas finas? Irmãos, essas roupas finas traz a ideia do quê? De glória, de riqueza. Quem veste as roupas finas? É qualquer um? É qualquer pé rapado que veste roupas finas? Não. Geralmente quem veste um terno fino, um sapato de grife, um relógio caro, são quem? São aqueles que têm condição. Não é verdade? Uma pessoa que não tem condição, você não vê ela com roupas finas. Então essas roupas finas é sobre glória, sobre riqueza. E isso não tinha nada a ver com João Batista. Nada a ver. E Jesus ele completa. O que vocês foram ver? Um que veste roupas finas, aliás, um homem vestido de roupas finas, aí ele diz, o que veste roupas finas moram aonde? Nos palácios. Olha para mim. Então Jesus perguntou para aquele povo, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou seja, uma pessoa inconstante? Balanceada? Vocês foram ver um homem vestido roupas finas? Dificilmente, porque os que vestem roupas finas não estão no deserto. Estão aonde? Nos palácios. Nos palácios. Agora vamos ver como era a vida de João. Aqui em Mateus, no capítulo 3, no versículo 4, diz assim, João usava roupa de pelo de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era mel silvestre. Então essas características que Jesus citou, combinava com João? Não. Ele não era um caniço agitado pelo vento, porque nós temos escrito o ministério de João, um homem corajoso, de fé, firme, que não se abalava, não era inconstante, um homem que não vestia roupas finas, não vivia em palácios, vivia no deserto. Agora uma breve reflexão sobre isso. Irmãos, quão profundo e diferente de nossa realidade é essas características de João com as características dos profetas dos nossos dias. Não é verdade? Olha os profetas aí dos nossos dias. Olha o profeta João. João, ele era um profeta do Senhor. E o próprio Jesus vai afirmar isso nos próximos versículos. João, ele era um profeta constante, fiel. Ele não mudou, mesmo correndo risco de vida. João era simples, vivia no deserto, vivia na dependência do Senhor. A mensagem de João era apenas uma. Era uma só. Arrependam-se. Você não vê nas Escrituras João pregando outra mensagem que não era arrependam-se. Agora, não generalizando, é claro, nós vamos fazer um contraste com os profetas dos nossos dias, com os líderes dos nossos dias. Hoje nós vemos ou não vemos aí profetas vestindo roupas finas e morando em palácios? O que mais tem? São profetas, líderes, vestindo roupas finas e morando em palácios. Qual o problema disso, pastor?
O profeta não pode? O homem de Deus não pode vestir roupas finas e morar em palácios? Minha opinião pessoal, eu não acredito que ostentação combine com um servo de Deus que prega o evangelho. Honestamente, eu não acredito. Não estou com isso dizendo que quem prega o evangelho de Deus, de Jesus, não possa se vestir bem, comer bem, ter uma vida boa. Não digo isso. Mas entendam, se eu sou um pastor vocacionado, meu exemplo, eu sou vocacionado, eu vivo em função do ministério. Como que tem que ser a minha vida? A minha vida tem que ser de acordo com a igreja que eu pastoreio. A palavra diz que o homem de Deus tem que viver com modéstia. Aí eu sou vocacionado. Eu sou sustentado pela igreja, pelas ofertas da igreja. Aí estou eu, com roupas finas, morando em palácios. Você acha que está certo isso? Então até pode. Desde que, além do ministério, esse pastor, esse líder, ele tem a sua vida secular. Tem o seu trabalho, tem a sua empresa. O luxo dele, as roupas finas, como diz aqui, não são oriundas do que a igreja dá para ele, são oriundas do trabalho dele aí fora. Mas não é o que nós vemos. Nós vemos líderes que começam os seus ministérios pobres e hoje estão ricos, milionários. Olha João Batista, não vestia roupas finas, não morava em palácios. Mas os que nós vemos aí hoje vestem roupas finas, moram em palácios, profetas que são inconstantes. Sempre estão a mudar de opinião. E tudo isso para seu próprio benefício. O que nós vemos hoje de líderes envolvidos profundamente com política, não é verdade? Aí você vê, quando, não estou querendo entrar aqui na política, nada disso, mas é para dar o exemplo. Quando a direita, ela está sobressaindo, o líder e os seus seguidores, a igreja, inclinam-se para onde? Para a direita. Vamos apoiar esse aqui, porque esse aqui é enviado de Deus. Aí quando a esquerda está sobressaindo, aquele líder ele muda. Ah, não, agora é esse aqui é de Deus. Líderes que são inconstantes, mas tudo isso para seu próprio benefício. Profetas que não pregam a mensagem de arrependimento, como João Batista pregava, mas pregam uma mensagem de triunfalismo. O arrependimento confrontava. A mensagem de arrependimento fez João Batista ser morto. A mensagem de muitos hoje faz eles serem aplaudidos. Aplaudidos. Um reformador dizia assim: eu tenho mais medo dos aplausos do que das perseguições. Os aplausos derrubam mais homens de Deus do que as perseguições. Enfim, o Senhor Jesus aqui nos mostrou que como que nós devemos ser. Não somente os enviados, os pregadores da mensagem, mas todos nós que somos seguidores de Jesus, como João Batista. Firmes, constantes, simples, fiéis a Deus. Amém? E Jesus ele não vai parar por aqui. Vamos para o próximo versículo, porque, irmãos, essas perguntas que Jesus fez, o que foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem com roupas finas? Então, essas perguntas fizeram as pessoas o quê? Pensar. Mas agora Jesus, ele vai falar abertamente. Quem era João Batista? Versículo 9. Ele diz assim: sim, o que foram ver? Um profeta. Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele que está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Então, olha o que Jesus fala no versículo. Vamos fazer a leitura desde o versículo 7 de novo? A parte B do versículo 7, Jesus perguntando ao povo: o que foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Quem era, irmãos? Um profeta. Sim, eu lhes digo, e muito mais
do que um profeta. Então Jesus aqui, ele cessa as comparações e aqui ele fala, finalmente ele fala abertamente, ele revela quem era João Batista. Um profeta, e não só um profeta. Nós vamos ver no próximo versículo que Jesus fala que ele é muito mais do que um profeta. Irmãos, veja que Jesus ele fez 3 vezes a mesma pergunta. Quem vocês foram ver? Quem vocês foram ver? Quem vocês foram ver? A primeira pergunta revela a firmeza e a constância de João. A segunda pergunta revela a simplicidade de João. A terceira pergunta revela que ele era um profeta. Aliás, muito mais do que um profeta. João, ele era alguém que a sua vinda já tinha sido profetizada antes do nascimento de qualquer pessoa que estava ali presente. Ele não era só um profeta. Ele era muito mais do que um profeta. Versículo 10. Este é aquele que está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro, que fará o que, irmãos? Preparará o caminho diante de você. Jesus mostra que João Batista ele não era qualquer homem. Não era qualquer homem. Ele mostra que ele era muito mais do que só mais um profeta dos muitos que já existiram até aquele momento. João Batista, irmãos, ele era alguém que foi profetizado e que veio a esse mundo para cumprir uma das missões mais árduas e mais importantes da história. Que missão era essa? Preparar o caminho. Essa era a missão de João Batista. Jesus prova que isso era verdade, citando a profecia. Versículo 10. Este é aquele que está escrito: eis que eu envio diante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Onde está essa profecia? Malaquias, capítulo 3, versículo 1. O penúltimo profeta, ou o último profeta antes do conhecido como silêncio de Deus, porque depois do livro de Malaquias, acredita-se que houve 400 anos de silêncio de Deus. Malaquias não foi o último profeta. O último profeta foi João Batista. Então, o penúltimo profeta, ou o último profeta antes desse silêncio, profetizou a vinda de João Batista. Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que vai preparar o caminho adiante de você. Então, João Batista era esse profeta. Um profeta simples, um profeta sem ostentação, vivia no deserto, sua roupa era um couro de camelo, sua comida era mel e gafanhoto. Esse foi o que veio preparar o caminho do Messias. Agora, irmãos, honestamente, humanamente falando, carnalmente falando, vendo aquele homem no deserto, naquele estado, naquela situação, dificilmente acreditaríamos que ele era o profeta descrito nas profecias. Dificilmente acreditaríamos. É ou não é verdade? Dificilmente. Se João Batista aparecesse nos nossos dias, ninguém ia dar crédito para ele. Ninguém. Ninguém ia. João Batista ia ser visto como um derrotado, como um fracassado. Porque na visão das pessoas, o bom é aquele que, sabe? É aquele que tem a boa aparência, é aquele que ostenta, é aquele que tem. Esse que é o bom. É aquele que prega coisas boas. João Batista não seria aceito. João Batista nos traz uma lição, irmãos. Nos mostra que Deus, ele age da forma dele. Deus, ele escolhe pessoas, ele age de uma forma que faz com que o orgulho do homem seja posto à prova. Deus usa pessoas que não são,
sem expressão. Olha os 12 que ele escolheu. 12 homens que não tinham nada. Nada para dar, nada para oferecer a ninguém. Então, é esses que estão. Essa escolha dos 12, João Batista nos mostra isso. Deus age, Deus usa pessoas que faz com que o orgulho do homem seja... E por diversas vezes Deus agiu assim, né? Usando situações para quebrar o orgulho. Lembra de Naamã? Quando Naamã tinha lepra, Naamã, um homem importante do exército, qual foi a ordem? Vai lá e se lava no rio mais podre que tem. O rio que Naamã se lavou era o rio mais podre, tanto que ele questionou tantos outros rios e citou o nome de alguns rios. Não, é naquele, no mais podre. É assim, irmãos. É assim que Deus age. Isso me faz lembrar daquela passagem onde diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo e envergonha as sábias. Escolhe os que não são, envergonha os que são. Então, quem ia dar crédito para um homem no deserto, maltrapilho, comendo mel, gafanhoto? Quem ia dar crédito? Quem ia dar crédito para 12 pescadores iletrados? Quem ia dar crédito? Mas é assim que Deus age. Amém? E se até esse momento alguém ainda tinha dúvida de João Batista e do ministério dele, Jesus agora vai vir com uma outra declaração mais impactante de tudo o que ele já falou. Versículo 11. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Olha só, olha o que Jesus fala. Não apareceu ninguém. Então, anteriormente Jesus já botou a bola de João Batista onde? Lá em cima, não é verdade? Só que João Batista não sabia de nada disso. Não foi bajulação, foi a realidade. E ele finaliza, em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, aqui, irmãos, está o ápice, podemos assim dizer, do testemunho que Jesus dá de João Batista. E junto a esse ápice do testemunho, Jesus traz aqui uma declaração um pouco enigmática. Olha o que Jesus diz: nascido de mulher, não tinha ninguém comparado a João. E essa declaração, ela vai muito além, irmãos, do que a pessoa de João. Mas aqui Jesus está falando a respeito da missão de João. Quando ele diz assim, ninguém foi maior do que João, nascido de mulher, ninguém foi maior do que João, é no sentido que ninguém fez o que João fez. A sua missão foi a maior de todas até aquele momento. Então, quando Jesus diz, nascido de mulher, não há ninguém maior do que o João Batista, é por conta do que o João Batista fez. João Batista, ele era homem carnal, sujeito às mesmas paixões que nós. Então, essa fala de Jesus não está relacionada à pessoa de João, mas ao que João fez. A sua missão foi a maior de todas. Nascido de mulher, não teve ninguém maior que ele, ninguém que teve uma missão como a dele, a missão de preparar o caminho para o Messias. E aí, depois que Jesus declara isso, ele vem com essa declaração, em seguida. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha só. Primeiro Jesus diz que não tem ninguém maior que ele. Em seguida Jesus diz, o menor no reino dos céus é maior que ele. Será que Jesus aqui está se contradizendo? Primeiro diz que não tem ninguém maior. Aí diz que o menor é maior. Vamos entender isso. Como nós falamos, João Batista, ele foi o maior profeta da Bíblia. Não teve um profeta maior do que ele. Por quê? O que fez João Batista ser o maior de todos, nascido de mulher? Por conta da missão, por conta do que ele veio fazer. Ele veio preparar o caminho para o Messias. Então ele foi o maior profeta. Mas embora ele seja o maior,
O menor, ou seja, o mais simples, que foi alcançado pela graça, que creu no Evangelho, que foi salvo pelo Evangelho, esse é maior que João Batista. Por que esse é maior que João Batista? Porque João, irmãos, ele viveu na antiga aliança. Ele até anunciou a vinda do Messias, ele viu o Messias, ele batizou o Messias. Mas João não viveu a nova aliança em plenitude como nós vivemos. Ele não viveu. Por isso que o menor no reino, o menor que faz parte do reino, que foi salvo, que foi alcançado pela graça, é maior do que João. É maior do que João. E esse menor não é sobre uma pessoa específica, mas é sobre todo aquele que foi alcançado pela graça, que tornou-se participante do reino que João anunciou. João anunciou, nós hoje vivemos o reino que João anunciou, por isso que somos maiores do que ele. Por quê, irmãos? Porque João não viu o que nós vemos. João não viveu o que nós vivemos. João anunciou e nós vivemos aquilo que ele anunciou. Então, o menor no reino, a pessoa mais humilde, mais simples, que foi alcançado pelo Evangelho, que foi salvo pela graça, é maior do que João Batista. Porque tem o que ele não teve. Vive o que ele não viveu. Amém, irmãos? A exposição de hoje é só até aqui, tá? É só até o versículo 11. Mas eu quero fazer com vocês a leitura até o 15. Mas aí do 12 ao 15, do 12 ao 19, nós vamos finalizar essa exposição na quarta-feira que vem. Mas é bom ler porque o Senhor finaliza aqui falando de João Batista, tá bom? Mas a gente vai se aprofundar nos próximos versículos na próxima quarta-feira. Então ele diz, que no versículo 11, em verdade digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Irmãos, isso aqui nós vamos explorar, porque isso aqui é só um tanto quanto contraditório, Em algumas passagens a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Aqui está dizendo que quem se esforça é que se apodera do reino. Como que funciona isso? Isso aqui não vai ser hoje. Semana que vem nós vamos falar disso, tá? Versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, só uma prévia, mas esse versículo 13 e o 14 mostra o motivo por que dos nascidos de mulher, João Batista ele era o maior. Por que ele era o maior? Porque os profetas que vieram antes de João Batista, eles até anunciaram a vinda do Messias, mas eles não viram o Messias. Eles não prepararam o caminho para o Messias. Eles não batizaram o Messias. Por isso que João Batista é o maior. Porque ele anunciou, preparou o caminho, batizou o Messias. Então, ele é o maior, tá certo? E aqui no versículo 15, quando ele finaliza dizendo assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, essa expressão, irmãos, não é apenas uma chamada para quem tem capacidade de ouvir fisicamente, mas é uma chamada para uma escuta ativa, uma compreensão profunda daquilo que estava sendo dito, tá bom? Então, até o versículo 11, do 12 ao 19, nós vamos nos aprofundar na próxima quarta-feira. Irmãos, o Senhor Jesus, ele aqui não está dando testemunho de João Batista simplesmente para exaltar ele na frente de todo mundo. Não, não é sobre isso. Não é sobre exaltar João Batista. Mas era para comprovar o cumprimento das Escrituras através de João Batista, através do seu ministério. E nós podemos tomar como exemplo para a nossa vida
essas qualidades aqui de João. Podemos. O Senhor Jesus mesmo disse que o menor no reino dos céus é maior que ele. Que nós não sejamos, irmãos, como caniço agitado pelo vento. Ou seja, pessoas inconstantes, pessoas que balançam, que não são firmes. Sabe, qualquer ventinho balança ela, faz ela mudar a posição. É isso que acontece com o caniço quando ele balança. Você sabe por que um caniço balança? Eu fui pesquisar. Por que o caniço balança? Para não sofrer dano. Aquele balanço impede ele de ser quebrado. Ele não quebra. Inclusive, se você for lá e torcer um caniço, você vai envergar ele um monte. Se ele não estiver seco, é claro, ele não vai quebrar. Então, aquele balanço é para proteger ele, para ele não quebrar. Tem gente que é assim. Ela vive mudando de opinião. Ela é inconstante. Mas por quê? Porque ela não quer ser prejudicada. Ela mente porque para ela mentir é conveniente. Não, porque se eu falar a verdade, eu vou me dar mal. Então que nós não sejamos assim, que nós sejamos constantes, amém? Firmes, não importa as consequências, que sejamos firmes aí na nossa fidelidade, para agradar o Senhor. Quanto aos mensageiros, que os mensageiros sejam humildes e fiéis. E quanto a nós todos, que nós também sejamos fiéis. Fiéis como era João Batista. Perseverantes como era João Batista. Amém? Ele cumpriu o seu chamado com fidelidade, mesmo que aquilo custou a vida dele. Tá certo? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Na próxima quarta-feira, nós damos continuidade aqui nesse ensino maravilhoso. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai santo, obrigado, Jesus, mais uma vez por essa mensagem.